Boa tarde, senhores. Muito bem-vindos a mais um webinar do Instituto Stronic. Muito prazer que a gente faz mais um webinar. Esse já é o nosso terceiro webinar. Espero que vocês estejam. Hoje vamos falar de janelas de segurança em inspeções. Primeiramente, queria falar para vocês entrarem no site do Instituto Stronic, no site da Stronic, ver lá a agenda de cursos e de webinars. A gente tem muita coisa que está sendo feita, está sendo lançada, muita coisa interessante, né? Acho que o próximo webinar será um webinar de transformadores. Então, quem tiver interesse, entra lá, ou saiba alguém que tenha interesse, entra lá e façam a minha marca. Hoje nós vamos fazer como eu já disse, né, fazer um webinar de janelas de segurança. Esse é um nome que hoje já está ficando para trás, porque a janela de segurança ela começou sendo para inspeção termográfica na praia, mas hoje ela já existem janelas para ultrassom e existem janelas para inspeção de ultravioleta também. Então ela já não é mais termográfica, ela é multitecnologia, como a gente gosta de falar, né? Obviamente, inspeção em painéis, por exemplo, ou em conjuntos blindados, é um negócio mais complicado, mas pode ser feito. Agora, no caso de inspeção termográfica, obviamente, para que ela foi criada, em ultrassom, principalmente para pegar descargas parciais, é muito interessante e a gente tem algumas novidades, né? Então, muito obrigado a todos e vamos começar. Voltei. Espero que tivemos um problema técnico aqui com a internet, mas agora já está resolvido. Desculpe. Bom, mas como eu estava falando, você tem o que fez o aparecimento das janelas foi exatamente o problema de segurança. O problema de segurança é que ele traz vários tipos de problemas, né? Ele traz um problema pessoal, né? Ele traz problema de moral, entre aspas, no sentido de quem está em volta do acidentado, né? Desculpem mais uma vez, estamos tendo uma oscilação aqui na internet, resolva, senão a gente vai ter que tentar outro tipo de solução. Mas, por enquanto, vamos tocando assim. Então, voltando mais uma vez, o tipo de problema que um acidente traz, ele, além de trazer um problema pessoal para a pessoa, óbvio, né? Às vezes, quando morte é muito pior, problema para a família. Você tem um problema da equipe, né? Que acaba sendo um problema moral, um problema das pessoas, às vezes, não querer fazer aquele serviço, ou evitar fazer aquele serviço. E também um problema monetário para a empresa, né? A empresa vai ter que gastar dinheiro aí com... É claro que eu quero deixar bem claro que o maior problema é o problema pessoal, né? Mas também as empresas querem, não querem, vão ter problema com dinheiro em termos de ter que pagar para a família, etc. Né? Todos os problemas que todo mundo sabe. E isso acabou fazendo surgir a janela de inspeção, primeiramente termográfica. É interessante deixar claro que os acidentes acontecem. Está falando de dois tipos, ou duas condições de acidente diferentes, né? Uma, o acidente pela falta de manutenção preditiva, né? Então, se você tem um transformador, ou você tem um conjunto blindado, ou você tem lá um painel, a falta da preditiva pode trazer, é o primeiro problema que pode trazer, né?
Então, você está mais suscetível a acidentes exatamente porque a preditiva não está sendo feita, né? Você pode fazer uma corretiva, só que ou uma preventiva, né? Só que você vai ter o problema que eu estou falando. Pode acontecer, você está muito mais suscetível, né? A gente sabe que a manutenção preditiva sempre ela diminui muito o risco de acidentes, né? Esse é um. E o outro ponto, para quem quer fazer a preditiva e não tem a janela, né? É o acidente imediato, pela diferença de temperatura, pela diferença de pressão, você pode ter abertura de um arco e ter uma fatalidade. Tudo bem? Então, são duas coisas que envolvem aqui, né? A gente está falando de dois tipos de acidente. Para o cara que vai fazer, para a pessoa, para o inspetor que vai fazer, mesmo sabendo que é perigoso abrir o painel, por exemplo, ou transformador, a seco, ou seja lá o que for, ou para o cara que simplesmente não resolve não fazer, né? E aí ele vai fazer a preventiva ou a corretiva e acaba acontecendo um acidente. Tudo bem? Então, vamos lá. Cada ano, milhares de eletricistas vêm se acidentando, inclusive morrendo durante o trabalho. Organizações de segurança em todo o mundo estão implementando normas onde não se permite a abertura de painéis elétricos para atividades de manutenção, somente quando estes estejam em condições seguras e garantidas de trabalho. Tem muita gente que segue a norma, tá? Tem muita gente que não segue a norma e abre mesmo assim o painel e acaba acontecendo algum problema. Então, mais uma vez aqui, né, falando do papel da segurança, né, a segurança industrial tem um papel de suma importância nas operações diárias da indústria nos trabalhos relacionados com equipamentos elétricos. Diariamente se abrem painéis elétricos energizados para buscar defeitos, ativar máquinas, troca fusíveis, entre outras ações, e realizam dessa maneira para não interromper o processo industrial. Aí fala uma palavra legal, né? Interromper o processo industrial. A gente está falando de preditiva, não se para fazer a manutenção, né? Faz ela com a produção, com a transmissão, com a distribuição sendo feita normalmente, né? Você, ao contrário da preventiva que você tem que parar, qual for o processo, tem que parar para fazer, né? Infelizmente, essas ações nos expõem a falhas elétricas como o corona e o ácido, que podem causar em nosso corpo queimaduras muito graves que podem até levar à morte. É necessário saber quando um de nossos equipamentos vai falhar, porém fazer exposto da vida de nossos eletricistas. Então, chegamos aqui aos dispositivos de segurança e manutenção elétrica, tá? Então, as janelas em si. Mas, de uma vez, falar que as janelas hoje elas não são só para preditivo. Não só... as janelas hoje elas já tem dois tipos de materiais. Cristal, que foi a primeira apareceu, e as janelas desculpa, mais uma vez, janelas de cristal e as janelas de polímero. Vamos falar um pouco da diferença entre elas, tá? Então vamos começar. A janela de cristal foi a primeira que surgiu, né? Foi a primeira que surgiu. Existem vários tipos de cristais aí que se usam, né? Essas janelas.
Então, as características delas estão aí: inspeções visuais, compatível com câmera de infravermelho e ultravioleta, só para baixa e média tensão e para lugares que não tem impacto. A alta tensão aí está ligado aos impactos também. Não tem impactos fortes, disponíveis em até 4 polegadas. Ele não tem os requisitos de impacto, né? E ela só tem o NEMA 4 aí quando ela está fechada. NEMA 4 ou IP65 quando ela está fechada. Algumas são IP67 hoje também. Mas ela apresenta alguns problemas, né? A janela de cristal. Primeiro que o erro em relação à temperatura real do termovisor é muito maior, né? Então, se você pegar um ponto quente e medir por fora da janela e passando pela janela, né? O que acontece é que ele vai dar uma diferença de mais ou menos 20%, né? Isso pode ser, esse não é o grande problema, porque isso pode ser facilmente pelo termógrafo, pelo inspetor, ser corrigido, né? Você corrigir pela emissividade. Eu até falo um pouco mais sobre isso, como fazer isso, né? Mas você precisa ter a janela e corrigir a emissividade para você tirar esses 20% de diferença, né? Mas esse já é um dos problemas. Problema que, para mim, particularmente, é meio relativo, porque se você... desculpa mais uma vez, caiu no tempo. Então, como eu estava falando, esse erro ele é muito relativo, né? No sentido de que, se você está começando um trabalho, você fixa, você não tem nenhum tipo de tendência, você não tem nenhum tipo de histórico que você tenha necessidade de manter, né? Se você está começando do zero, você pode começar com alguma emissividade, geralmente o pessoal usa 0,6 aí e continua com ela, e você vai pegar a diferença do mesmo jeito, né? Vai ter um aumento de temperatura. E você, quando tiver esse aumento de temperatura, você vai pegar de qualquer jeito. Talvez a temperatura, a temperatura que está mostrando lá no termovisor não esteja correta, mas a variação é que importa, né? Agora, quem já tem um gráfico ou uma tendência, é muito importante que faça esse procedimento, né? Que coloque ela, olhe por ela, olhe por fora dela, pega qualquer material, olhe por fora dela, vê a temperatura num determinado ponto, e aí com a janela você simplesmente faz você iguala essa temperatura, né? Você iguala essa temperatura mudando a emissividade. E aí você vai sempre fazer naquela emissividade que você consegue continuar o seu gráfico de tendência, né, o seu histórico normalmente. Ok? Voltando aqui, então, como eu estava falando, o erro são 3 ou 4 tipos de cristais que existem, mas esses cristais, como eu falei, isso dá uma diferença de 20%, mais ou menos 20%. O problema que acontece muito com a janela de cristal é ela fica mais escura, né? Ela acaba escura e ela fica opaca, né? Você não enxerga. Eu estou falando isso em luz visível, não em luz termográfica. Às vezes, quando é sujeira, a termográfica também fica problemática. E ela tem esse problema de juntar muita sujeira, né? Quando ela junta muita sujeira, aí começa a passar
o problema para a termografia. Você não consegue enxergar o que tem lá por causa da sujeira. Tá? Então, mais uma vez, como eu estava falando, vocês podem ver nas fotos da direita, o problema são dois arcos que quebraram a janela. Né? E isso é realmente um problema. Né? Tanto que ela não pode, qualquer janela de cristal, qualquer uma delas, ela não vai ter as normas de impacto. Isso é muito claro e muito óbvio. Eu tinha um filme, acho que não roda por aqui, infelizmente, mas é um filme mostrando, essa já é uma janela de polímero. Esse é o teste de a diferença. Infelizmente, por aqui ele não roda esse filme. Mas se alguém quiser, se alguém tiver interessado, me manda um e-mail que eu passo esse filme para vocês verem como é feito o teste de impacto. Então, falando da janela de polímero, o polímero veio depois. Vocês podem ver que nesse caso não traz problema nenhum a termovisão. Tá? Você chega com o termovisor e faz a medição normalmente. Tá? Outra diferença, a gente estava falando de uma diferença de temperatura nominal de 20%, né, na janela de cristal. E na janela de polímero cai de 8% a 12%, cai bem essa diferença. Tá? Cai bem essa diferença. Então fica muito mais próximo. Mas a metodologia é a mesma de cristal. Né? A de cristal você coloca, você também tem que mexer na emissividade se você quer real, nominal de verdade. Então você tem que aproximar essa temperatura através da emissividade da câmara. Veja só, vou voltar aqui um pouco para mostrar para vocês. Enquanto a gente está falando de duas normas aqui da janela de cristal, olha a quantidade de normas, né, que as janelas estão aceitáveis, né? Todas essas normas, inclusive para embarcações, né? Por causa da maresia, a janela de cristal tem muito problema. Salinização, porque tem uma salinização, a mesma coisa mais ou menos que acontece com metais, acontece com a janela também. Você tem uma salinização na lente e acaba trazendo problema, né? Quando você está na maresia, né? Acontece com os isoladores, né? Isoladores, geralmente o pessoal de elétrica, de trabalho de manutenção elétrica aí, trabalha com isolador na praia, no litoral. Acontece a mesma coisa na janela. Você tem já na janela de polímero, isso não acontece. Vejam que entre as normas está a Lloyd's Register, que é uma das melhores, mais conceituada das normas para embarcações, para estruturas embarcadas. Tudo bem? Outra coisa muito interessante que o polímero trouxe que até então se fazia por uma questão de lente, só se fazia até máximo 8 polegadas a janela de cristal. Com o polímero, isso muda. Você tem janelas de vários tamanhos e várias geometrias, né? Então você pode fazer a janela quadrada ou retangular, né?
que isso muda? Muda muito, muito. A angulação da câmera é completamente diferente, né? Em alguns pontos que você precisaria, uma cabine blindada, você precisaria por 3, 4, até 8, eu já vi, janelas redondas. Aqui, nesse caso, você põe uma só, né? E eu não estou falando uma grande, não estou falando uma que vai pegar a mesma área das redondas, né? Você tem 4 redondas, né? Aqui, não é uma janela, você pode pegar uma janela menor, porque a angulação melhora demais com as janelas quadradas ou retangulares. Também é uma vantagem. Às vezes essas janelas, por exemplo, essas janelas elas podem ser até um pouquinho, não é muito não, né? Quase nada mais cara, né? E vejam, só que por outro lado você está substituindo 3 em uma, entendeu? Então, na verdade, o custo, além de tudo, ela torna muito mais barato. Então, aqui nós temos vários tipos de janela. Janelas com tampa, né? Essa é uma janela interna para locais internos. Essa já é uma janela externa com tampa. Essa tampa você pode fechar e deixar, acho que ela é IP67, né? Então tem uma certificação de IP67, pode chover, pode o que for, desde que ela esteja fechada, você não tem problema. Você simplesmente vai abrir, fazer a sua inspeção e bola para frente. E ó, vai até 24 polegadas, né? Muito maior. Então você consegue fazer isso, você consegue uma angulação, você consegue para qualquer geometria, você consegue fazer a medição e inspeção. Né? Então, com esse tipo de janela, como eu disse, você tem, são soluções excelentes para vários tipos de aplicação. Aqui é um caso de uma mineradora, esse carro é um carro elétrico, tá? E ele tinha, vocês verem que a gente está saindo de cabine primária, que é a maioria, ou painéis, né? Essa solução foi uma solução para veículo, quer dizer, tudo que você precisa fazer termovisão e não pode abrir, a janela está lá. Até porque hoje se é fabricada janelas de todos os tipos, de todos os tamanhos, do jeito que se quiser. Você tem vários tipos de aplicação. Então, hoje em dia já essa porta de ultrassom já tem um desenvolvimento muito grande. Essa é uma porta mais antiga, certo? Era uma abertura. Veja que a medição de ultrassom está sendo feita com sensor de contato, tá? De ultrassom, né? Depois surgiram mais uma que era simplesmente um anteparo sobre uma grade, e não tinha nada, absolutamente, era só uma grade e um anteparo. E com esse anteparo, como era tudo aberto, você conseguiria fazer a medição, né? Veja só, para quem quer fazer para descargas parciais, o aumento de descargas parciais, e quer fazer exatamente um gráfico de tendência, voltamos lá no gráfico de tendência, é interessante, por exemplo, essa aqui é interessante, porque você vai fazer um contato e sempre na mesma distância, e sempre da mesma maneira. Porém, sensor de contato nunca foi ideal para descargas parciais. Ele era o que se era melhor apresentava e o que era melhor. Depois, com essa segundo tipo de janelas de ultrassom, né, que é essa parte vedada que tinha um anteparo, ficava pior, porque cada inspetor que pega o ultrassom vai lá fazer de uma certa maneira. E com o distanciamento você tem um nível de decibéis diferentes.
Obviamente, você tem assinatura. Se você tiver um equipamento de ultrassom mais desenvolvido, mais de última geração, você tem assinatura lá em FFP, né? Você tem essa assinatura, você pode fazer e tudo bem. Mas o mais legal de tudo é essa nova janela que a gente tem aqui. Aqui também é um filme, acho que ele não vai rodar, mas é essa janela aqui. Vocês podem ver aí que essa janela, na parte inferior da grade, tem um sensor de ultrassom interno seja lá o que você estiver medindo. É uma cabine primária do lado do barro. Voltando. Agora acho que a gente vai resolver o problema. Desculpem mais uma vez. Então, como eu estava dizendo, essa porta, esse sensor de ultrassom pode ser usado por qualquer equipamento. Vai acontecer que do lado externo à janela, você vai ter um jack, né, um P2, igual, e do outro lado você vai conectar com o seu equipamento de ultrassom, e aí você vai ter todos os tipos de medidas que te interessam. Tá? E o que é legal é que as medidas vão ficar extremamente iguais, sempre iguais, porque o sensor está fixo. E aí sim você pode fazer um gráfico de tendência muito seguro e perfeito. Muito legal essa solução. Então, aqui algumas janelas, como eu disse para vocês, aqui tem algumas janelas personalizadas, tá? Mas, ó, aqui nós temos 3, 6, 12 janelas substituídas por 2 janelas. Veja que, independente de qualquer coisa, a área das janelas é muito menor do que a área pelas janelas redondas, do lado esquerdo. As janelas retangulares são maiores, obviamente, mas não ocupam tanto espaço. E pela angulação você consegue fazer todo tipo de medição. Isso gera uma boa economia. Aqui mais algumas fotos de instruções personalizadas. Vejam que essas fotos trazem janelas já direto no painel. Você compra o painel já com a janela. E o corpo da janela já é o corpo da porta do painel. Não tem dois corpos, né? O corpo da janela, a porta e o corpo da janela. É uma coisa só, né? O corpo da janela já está inserida na própria porta. Aqui uma solução à direita para um transformador sem óleo, né? Um transformador a seco. Veja que ele tem a janela em cima e uma porta de ultrassom embaixo. Aquele produto, que é um produto novo, você já faz as duas coisas ao mesmo tempo. Você não precisa dessa porta de baixo. Você tem a janela e já tem você já tem a janela e já tem o sensor para pegar as descargas parciais. Aqui mais algumas aplicações. Aqui um acidente com arco, né? Veja que o arco do painel derrubou uma parede, né? Você tem fogo, você tem algumas coisas bem complicadas. É necessário você ter ou você paga muito dinheiro para ter uma roupa de chama, quando você for abrir isolada, quando você for abrir painel, isso custa uma fortuna, né? Mas era a única solução até alguns anos atrás. Ou você põe uma janela, fica muito mais fácil, ninguém sofre perigo algum. Aqui são 2 filmes também que não vou conseguir rodar. Aqui fotos, eu sei que são fortes, mas é isso que acontece. É isso que acontece. Então é isso. Segurança, né,
praticidade e tudo isso. Quer dizer, qualquer pergunta vocês podem mandar por e-mail, eu vou responder depois. Ela técnica, não técnica, o que for, vocês podem perguntar que eu vou passar para vocês. Aqui é um outro equipamento hoje que também ajuda muito. É um termômetro, mas na verdade ele está medindo o delta T, né? E ele é totalmente wireless, ele não tem fio nem cabo nenhum, né? Então você coloca na porta do seu painel, ele está transmitindo essa temperatura e na verdade ele está transmitindo, além da temperatura, o alarme dele não é baseado na temperatura, o alarme dele é baseado no delta T, na diferença de temperatura, tá? Por que isso é importante? Hoje, aqui em São Paulo, ontem aqui em São Paulo, a gente estava com 13 graus, né? Então, a temperatura interna do painel e a temperatura externa do painel, elas têm que estar muito próximas. Tá? Amanhã, nós vamos estar com... Então, por exemplo, ontem estava com 13 graus, então tem que estar com 13 fora e na externa e 14 na interna, tudo bem? Amanhã, provavelmente, vai aquecer muito mais. Hoje nós já estamos com 17, amanhã vai estar por volta dos 20, 21. Né? Então, a interna tem que estar com 22 no máximo. Seja qual a temperatura externa, qual a temperatura ambiente, quando se espaçar a temperatura interna do painel com a temperatura externa, é aí que o alarme é aplicado. E é nessa variação que o alarme é aplicado. Isso é muito interessante porque você pega todos os níveis de temperatura. Ele é totalmente wireless, ele manda um e-mail para você a hora que alarmar, ele tem 3 tipos de alarme, 24 horas por dia você pode gerenciar o teu conjunto de dados, o painel, seja lá. Okay? Algumas salas também são climatizadas, esse tipo de coisa. Tudo bem? Então, esse é o sistema online. Quando você tem aquecimento interno, você vai ter um acréscimo de temperatura interno e vai aumentar o delta. Então, aqui você consegue fazer a detecção, a análise, mandar um inspetor lá, né? Depois que alarmou, o inspetor e fazer o reparo que for necessário. Muito legal, uma solução muito legal e é uma solução relativamente bem barata. Então é isso. Esse foi o nosso webinar. Mais uma vez, gostaria que vocês entrassem no Instituto Instronic. Quero agradecer a presença de todos, me desculpar pelas falhas aí na transmissão, né? Muitas. Vamos trabalhar para isso não acontecer mais. Entre no site da Instronic também, www.instronic.com.br, do Instituto Instronic, www.institutoinstronic.com. Espero vocês no próximo webinar, tem bastante assuntos interessantes que a gente vai ter aqui no Instituto, e aguardo todos vocês.